Boa noite, boa noite a todos vocês que estão aqui me acompanhando, boa noite a todos os irmãos e irmãs, boa noite a você que está aqui nos visitando pela primeira vez, aqui participando dessa live de uma forma tão informal, né, mas tão profunda, tão expressiva, né? Eu desejo a você que seja impactado e que esta mensagem que foi não somente transmitida através da boca das irmãs, na fala, no amor, no carinho da intercessão, também alcance seu coração aí a voz de Deus, a voz daquele que é o Espírito que fala, o Deus que tudo entende, o Deus que se comunica no nosso silêncio, na nossa dor, no nosso vazio. A minha oração nessa noite é essa, né? Que nós possamos ser impactados por esta mensagem tão poderosa, né? Eu estava ouvindo essa música que estava contando agora no interlude e ela é tão linda, né? Ela é tão bonita, ela é tão poética nesse sentido, ao ponto de dizer que continuar, né? A ideia de parar, a ideia de paralisar, né? A vida, ela não é uma opção. A gente tem que seguir. A gente sente o Espírito, o vento falando, dando a direção para a gente seguir em frente, né? E ele fala novamente: continuar não é opção. Eu ouço Deus, o caminho a me chamar. Bote o pé, que eu boto o chão, né? É muito lindo, né, pensar dessa forma. Eu até deixei aqui escrito aqui para a gente pensar, né? Que é quando nós, de fato, não sabemos o que fazer, a palavra de Deus é clara. Bota o pé, que eu vou preparar o caminho. Eu vou preparar o chão para você seguir, né? Essa é a nossa poesia que nós temos aí para essa noite. Eu coloquei essa poesia para a diretoria no nosso começo de ano, para a gente pensar assim, de fato, vamos confiar, né? Vamos botar o pé, que Deus vai preparar o chão. E como, de fato, a canção e a sua palavra tem comprovado, ele está preparando um chão aí tremendo para a nossa igreja, para o nosso ministério, né? Hoje eu quero falar um pouco sobre a discreta coreografia do adeus. É isso mesmo, a discreta coreografia do adeus, né? Quando a gente fala sobre coreografia, o que você pensa, o que você imagina, né? Pessoas dançando, pessoas se expressando, pessoas brincando, né? Nesse sentido, né? A coreografia nada mais é do que o arranjo de movimentos, de danças, ou o arranjo de pessoas que coreografam, né? Realizam uma dança ensaiada, de forma que aquela dança ela se torna emblemática, ela se torna memorável, a gente não esquece da expressão, a gente não se esquece da maneira que as pessoas dançam. A coreografia tem essa marca distintiva. Quando nós vemos uma pessoa dançando, nós assemelhamos os passos, assemelhamos as formas, o jeito, o balançar, a expressão. E essa maneira artística de expressar algo se torna memorável. A gente nunca esquece um passinho de dança, não é verdade? E essa maneira como a gente fala sobre a coreografia, ela também se expressa também em alguns atos bíblicos no qual a gente vê. E essa coreografia no qual eu quero falar para vocês sobre esse movimento tão marcante, dessa dança, que até hoje se repete, é a coreografia do adeus, a coreografia do até logo, a coreografia que nós vemos de pessoas que estão se despedindo desta vida e partindo para a eternidade. Há uma forma de que se repete quando nós vemos pessoas partindo dessa vida. E eu já fiz tantos velórios, já participei de tantos momentos de dor e de luto, e nesse momento a gente observa que existe sim, de fato, uma coreografia, uma forma que se repete da despedida daquele ente querido, da despedida da família, das palavras. E uma das marcas aqui de uma forma do adeus que eu quero falar nessa noite, de um adeus muito expressivo, de um adeus que marcou muito a vida de todos os cristãos, é o adeus do apóstolo Paulo. Essa discreta coreografia do adeus do apóstolo Paulo. E eu quero falar um pouco sobre isso, com você em 2 Timóteo, capítulo 4, a partir do versículo 6, que diz assim: quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação,
E o tempo da minha partida é chegada. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vida. A despedida, esta forma poética de expressar a despedida, o adeus, essa discreta despedida que o apóstolo Paulo deixa para nós, ela tem um ensaio, ela tem uma forma. Eu posso dizer que ela tem uma coreografia, ela tem um desenho, ela tem um jeito, um trejeito de apresentar esse adeus, essa despedida, esse até logo, esse tchau que nós demos aqui para a nossa vida terrena. E se eu fosse hoje te falar, ou se eu fosse dizer a mim, Rodrigo, como você se despediria desse mundo? Qual seria o seu último movimento? Como você diria adeus para sua família, para sua igreja? Como você diria adeus para os seus amigos? Como seria a sua coreografia do adeus? Eu acho que seria muito semelhante à coreografia que o apóstolo Paulo ele fez aqui. A esse desenho, a essa dança que nós lemos aqui nessas palavras. O apóstolo Paulo, quando ele faz essa discreta despedida, ele fala sobre uma forma que ele está sendo de fato, sendo desprendido desse mundo. Ele fala assim: quanto a mim, eu estou sendo já oferecido por libação. E esse verbo, né, que ele apresenta para nós aqui, ser libado, né, na minha tradução aqui, que eu estou lendo uma tradução mais clássica, né, da Bíblia, é como se fosse, estou sendo lançado como oferta. A minha vida foi um sacrifício de amor. A minha vida foi um presente de Deus dado a mim. Então eu estou aqui novamente lançando o primeiro passo da dança que nós enxergamos aqui então do apóstolo Paulo. Nessa despedida, nesse adeus é ser grato e oferecer a sua vida com uma gratidão a Deus. Eu despejo a minha vida como oferta. Eu ofereço a minha vida como um sangue derramado por um amor, por uma morte, por um sacrifício. Eu sacrifico a minha vida foi oferecida como sacrifício de amor. E não existe nada melhor do que pensar nesse sentido, que a minha vida, ela é de fato um presente. A minha vida de fato é um presente ministrado para aqueles que estão ao meu redor. Como seria então o primeiro passo da minha dança, da minha despedida nessa minha vida, se eu estivesse partindo nesse próximo minuto, se daqui a meia hora, olha que assunto fúnebre, né? Se daqui a meia hora eu fosse morrer, eu faria como o apóstolo Paulo. Eu falaria: a minha vida, ela foi um presente, ela foi um sacrifício, ela foi uma oferta de amor para todos aqueles que estavam ao meu redor. Eu estou sendo oferecido dessa forma. Eu estou sendo oferecido porque o meu tempo, ele foi de bênçãos, ele foi de gratidão. Eu só tenho só a agradecer por tudo que eu vivi. O primeiro movimento da dança de despedida que eu teria é como se fosse um balé. A primeira volta que eu daria eu olharia para todos que estão ao meu redor e falaria assim: obrigado. Obrigado pelo presente da amizade, obrigado pelo amor que me foi concedido. E aqui está, de fato, o presente também no qual eu ofereço e ofereci a todos vocês. A minha maneira discreta de dar a Deus a isso, primeiramente, é oferecendo a minha vida como sacrifício, como um exemplo, como uma inspiração. E o apóstolo Paulo, ele continua dizendo: o tempo da minha partida é chegado, logo, eu combati o bom combate. Combater o bom combate é o segundo movimento da dança que o apóstolo Paulo ele fala para nós aqui. A palavra combatido, o grego do original, é o agonizomai, que é a palavra de entrar em uma competição. É competir jogos, é participar de algo com adversários e lutar, mas lutar e acreditar.
O movimento desta coreografia que o apóstolo Paulo expressa para nós representa a luta que você realmente desenvolveu nessa vida. Nós precisamos, de fato, pensar se estamos lutando suficientemente. E não existe melhor momento do que pensar isso no fim da vida, né? Como nós lemos em Eclesiastes, né? Há muito mais sabedoria no luto do que na festa. E por isso o apóstolo Paulo ele apresenta para nós que ele lutou muito. Ele competiu com adversários como se fosse um atleta olímpico. A ideia da palavra do combatir aqui não é um significado simplório, leviano. Não, é uma metáfora da competição, da luta com dificuldades, com perigo, com esforços, com zelo, com empenhar-se para de fato conquistar algo, vencer. E é isso, combati o bom combate. Eu lutei, a minha vida ela não foi em vão, eu não perdi tempo. Hoje eu dou esse último movimento da minha coreografia, mas eu descanso. Eis aí um grande exemplo, uma grande coreografia para você se inspirar e para eu me inspirar. No movimento, nessa última valsa que o apóstolo Paulo ele apresenta para nós, é que ele se esforçou até o fim. E olha que inspiração. Olha que inspiração. O apóstolo Paulo lutou até o fim. Ele foi fiel à luta e seguiu até ganhar de fato os louros, as vitórias, a coroa no qual lhe é prometida. E é por isso que esse movimento, essas palavras, elas inspiram. E é o que a coreografia faz. A coreografia, ela desenha, ela faz o círculo para que você copie, para que você se inspire. A discreta coreografia do apóstolo Paulo aqui do adeus deve ser a sua também vida. Ele não simplesmente ofereceu a sua vida como um sacrifício, mas também ele lutou até o fim, até o último instante, até o último fôlego. E o quanto que você tem se dedicado, você tem lutado? O quanto você tem servido a Deus na sua igreja? O quanto você tem servido a primavera e abençoado irmãos, abençoado vidas? Já é chegada a hora de cair a ficha e de entender que combater o bom combate não é viver uma vida apática, paralisada, mas é caminhar em prol de um objetivo maior. Ele continua apresentando para nós aí os passos aí para uma vida exemplar. Completei a carreira, né? Completei aí, né, do telos, né, do encerrar, né? De fato, finalizar o curso, terminar de fato aquele propósito no qual você de fato foi inspirado a ser. Se de fato o curso da sua vida é ser um excelente professor, que você seja até o fim da sua carreira. Se de fato na tua vida, o propósito da sua vida é ser uma excelente secretária, seja com excelência até o fim da vida. Se de fato é ser uma pessoa, um profissional, um cristão, um pastor, um adorador, um músico, que seja na excelência e no uso do seu dom, é realizar até o fim. É completar a carreira, é chegar até o fim, é caminhar até o fim e sabe, utilizar com excelência aquilo que Deus te concedeu. Às vezes a sua vocação está aí sendo enterrada porque você tem colocado tarefas que não são, de fato, principais na sua vida, que não são prioridades na sua vida. Você talvez esteja colocando aí ações e tarefas, coisas que de fato não ornam e não são de fato a responsabilidade no qual Deus te chamou para fazer. A minha vida particular, quando eu fui chamado para o ministério pastoral, ela foi assim também de uma noite para o dia, uma revolução. E quando eu de fato senti o meu chamado pastoral, senti o chamado para servir a igreja, eu fui obrigado a ter escolhas, e essas escolhas não eram na minha vida. Não foi fácil. Mas não há maior realização, não há maior alegria em fazer aquilo que Deus comissionou o seu coração a tomar. Não há maior alegria do que você fazer escolhas que, por mais que sejam sacrificiais, aparentemente dolorosas,
elas vão te fazer trilhar por um caminho de bênção e de vitória. Aqui o apóstolo Paulo, ele está satisfeito por isso. Por isso que ele diz, eu completei a carreira. Olha só esse movimento, essa outra coreografia, esse outro passo da coreografia que o apóstolo Paulo ele apresenta para nós e nos inspira também a seguir nessa mesma dança. Ele não simplesmente combateu o bom combate, ele completou a carreira e guardou a fé. O guardar a fé é atender cuidadosamente, é tomar conta, né? É manter alguém no estado do qual ela está. A minha fé não foi abalada, a minha fé está guardada, a minha fé, ela continua intacta. Eu estou aqui, de fato, permanecendo fiel àquilo que, de fato, Deus me comissionou, aquilo que, de fato, Deus me entregou. É combater o bom combate, é completar a carreira e guardar a fé. O movimento aqui que nós vemos aqui, então, desses passos, né? Dessa coreografia que o apóstolo Paulo ele encena para nós aqui nesse momento, me inspira para atender esse propósito, para enxergar no fim da minha vida se de fato eu conseguir lutar fielmente até o fim, eu conseguir vencer e completar a minha carreira e principalmente guardar a minha esperança, guardar a minha fé, guardar o compromisso daquilo que Deus confiou e confidenciou no meu coração. Isso tudo gera um privilégio tremendo para você e para mim. Eu não sei quantos de vocês estão aí postergando um tempo para viver de fato uma realidade profunda e vívida com Deus. Eu não sei quantos de vocês estão aqui me acompanhando nesse tempo, estão aí no conforto do seu lar, no conforto das suas propriedades, e se esqueceram da sua missão com Jesus. Se entregaram a uma apatia. Não frequentam mais uma igreja. A Igreja Batista Vila Primavera, ela tem vivido hoje o desafio do reavivar a fé, do reavivar o guardar da fé, de fato voltar ao combate, porque o tempo não parou, meus irmãos. A pandemia passou. Mas nós não devemos ficar paralisados, nós devemos continuar o bom combate. Olha a inspiração que nós vemos na vida desse homem de Deus. Sigamos desta coreografia que ele desenhou e esboçou na terra. Ele mostrou os passos da dança para que possamos viver de fato uma vida digna. Ele combateu o bom combate, mesmo diante de aflições, mesmo diante de perseguições, mesmo diante da dor e da luta. Ele de fato lutou. Lutou contra o cinismo, lutou contra a apatia, lutou contra a incredulidade, lutou contra o desânimo. Ele completou a carreira, ele voltou e seguiu, ele permaneceu na jornada. Não foi homens que o desanimaram, não foi palavras que o desestimularam. Ele completou a carreira. Olha os passos, olha o ensaio da coreografia desse homem que a gente deve se inspirar e também fazer os mesmos passos. E por mais discreto que tenha sido tudo isso, foi poderoso. Por mais discreto que a vida do Paulo tenha sido na vida, nesse momento, foi tão poderoso que impactou todos e a muitos. Não é à toa que São Paulo, a nossa cidade, tem o nome do apóstolo Paulo. Já percebeu isso? Por causa dessa relevância. O apóstolo Paulo assumiu a identidade e o nome do nosso estado. Por causa desta coreografia, desse movimento que inspirou e inspira vidas. E tudo isso porque ele guardou a fé, ele guardou em Deus a fé no qual ele concedeu. E isso tudo trouxe privilégios para ele. E ele afirma isso no texto. Já agora, a coroa, Stefanos, do original do grego, afirma o seguinte, a palavra é do símbolo da realeza, de uma posição exaltada. É a guirlanda, né, a grinalda, né, que era dada como prêmio aos vencedores nos jogos públicos, né? É aquela metáfora de pessoas que são bem-aventuradas por causa do prêmio genuíno que é concedido a todo aquele que é servo e que é fiel a Deus. Aquele que permaneceu fiel, mesmo diante da pandemia. Aquele que não parou de ir para a igreja, mesmo depois das situações que a gente está vivendo. Aquele que não parou de servir e ser fiel a Jesus, porque de fato há um privilégio. A coroa é reservada para aqueles que são fiéis.
A coroa é reservada para aqueles que permanecem. A coroa é reservada para aqueles que não se desamparam, mesmo diante das palavras que desanimam dos homens. A minha pergunta que eu faço no meu coração é: Rodrigo, por que você está desanimado? Por que você paralisa? Por que você fica perplexo? Por que você vive com um cinismo, às vezes, no seu coração, flertando com o cinismo? Filho, desperta para a vida. Permaneça no combate. Continue e complete a carreira. Guarde a fé. Não se deixe paralisar. Não se deixe abalar. Não se deixe desanimar. Não se deixe. Volte para a igreja. Participe. Se envolva. Não deixe os fatores externos serem um motivo para você desistir da carreira. Porque o combate está aí, as pessoas estão correndo, e você acha que não, mas as pessoas estão correndo. Algumas pessoas até perderam a fé. Está na hora de voltar. Está na hora de olhar para esta coreografia e se inspirar e desenhar também os mesmos passos dessa dança. Pois, de fato, o adeus é breve, viu? A nossa vida, ela é leve, ela é finita. Eu estava vendo no noticiário agora, por exemplo, alguns casos de pessoas que morreram aqui de uma forma muito trágica. A gente tem enxergado hoje muitas bênçãos. E glória a Deus pelas curas que nós estamos aqui hoje presenciando, né? Falei domingo agora sobre o que Jesus é o Deus que cura, que tem autoridade sobre as vidas. Não é a doença que tem autoridade sobre a sua vida, é Jesus que tem autoridade sobre a sua vida. E vemos curas, mas é inegável também que temos visto muitas mortes. Temos visto pessoas aí que estão partindo. E estão partindo sem completar a carreira. Estão partindo sem combater o bom combate. Estão partindo com a fé perdida. Me diga como guardar a fé sem participar de uma igreja. Eu confesso para vocês que eu tenho muita dificuldade de ter fé guardada sem uma igreja que de fato me lembre, me recorde sempre que tem um pastor, que tenha uma pessoa que me exorte. Eu não sei como, eu confesso a vocês que eu não sei como eu viveria sem a igreja, porque a igreja me abençoa muito. Agora eu te pergunto como viver sem a igreja e como ter ser fiel na leitura bíblica, na oração, no jejum, na ajuda ao próximo, sem participar, sem viver. Há uma reflexão para você. Eu confesso que eu não consigo. A pandemia provou que eu não consigo ser um desigrejado. A pandemia provou que eu iria falhar miseravelmente se eu precisasse, assim, ter uma vida litúrgica, uma vida cristã, bíblica. Eu não teria. Eu não conseguiria. Eu confesso a vocês que eu não conseguiria. Eu pergunto a você, se você consegue. Eu acho que não. E olha que eu sou uma pessoa que gosta da leitura da Bíblia. E olha que eu sou uma pessoa que gosta de teologia. E olha que eu sou uma pessoa que até gosta de Deus. Você acha que não? Eu amo a Deus e gosto muito dele. Mas mesmo assim eu percebo que eu preciso da igreja. Eu preciso de irmãos. Eu preciso de pessoas que me incentivem a combater o bom combate. Eu preciso de pessoas que me auxiliem e me ajudem a completar a carreira. Eu preciso de pessoas que me ajudem e me inspirem a guardar a fé. Meu irmão e minha irmã, a nossa realidade aqui é discreta, mas o desafio que eu, de fato, te coloco é: se inspire na coreografia do apóstolo Paulo, neste desenho, nesta dança que ele apresentou a nós. Ele foi fiel, ele combateu o bom combate, ele completou a carreira, ele guardou a fé. E a ele, a coroa da justiça lhe foi reservada. A coroa da justiça lhe foi guardada. Ele venceu. Eu acho que está na hora da gente se inspirar um pouco nessa discreta coreografia, nesse discreto movimento, nessa dança e, da mesma forma, realizar também os mesmos passos, realizar assim os mesmos trejeitos, as mesmas formas. Quem é dançarino, né, sabe.
Eu sei que a Gisele dança muito bem, e eu, inspirado aí nos passos da Diana, né, olhando a coreografia do balé e vendo as professoras executando o movimento de dança e as pequenininhas crianças repetindo aquela coreografia, me fez pensar isso. Nós precisamos seguir a coreografia que o apóstolo Paulo nos ensinou aqui, de honrar a Deus a todo momento, a todo instante, de servir a Deus na igreja, de participar do culto, de combater o bom combate, completar a carreira e guardar a fé. Os movimentos dessa coreografia nos ensinam também a buscar essa perfeição. Pois assim como o balé, que nós vemos uma linda professora fazendo com excelência aqueles movimentos, nós também devemos copiar aqueles passos daquela dança para, de fato, alcançar também a salvação. Entendem? Entendem o processo? Entendem porque eu digo uma coreografia? Porque quando nós vemos uma professora de balé realizando movimentos, os alunos, as alunas repetem. E repetem com excelência. Alguns perdem o equilíbrio, mas não perdem o foco. Nós precisamos voltar a esse amor pela excelência, pela perfeição, pela santidade. E que um dia, que vai chegar, eu possa dizer: eu combati o bom combate, eu completei a carreira, eu guardei a fé. Eu segui os passos de um homem de Deus. Eu dancei a mesma valsa. Eu caminhei pelos mesmos passos desta dança. E hoje eu posso dizer um discreto adeus. Que Deus abençoe. Que Deus te abençoe, meu irmão. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe. Volte para a igreja. Participe. Se envolva. Combata o bom combate. Vamos juntos. Vamos juntas. Que Deus abençoe ricamente a todos os irmãos. Vamos orar. Deus amado, Deus querido, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, por colocar homens e mulheres que nos inspiram. E nessa noite, como falamos do irmão Paulo, obrigado, Senhor, por colocar este homem de Deus, que foi um exemplo para muitos, um exemplo para a nossa vida. Obrigado, Senhor, por mostrar, através desses passos deste homem, como poderemos ser excelentes no combate, na perseverança e no guardar da fé. Nos ajuda, ó Pai, a sermos fiéis, para que quando chegar a nossa hora e quando chegar o dia do nosso discreto adeus, que nós possamos inspirar a muitos também com a nossa coreografia, com os nossos passos, com o nosso exemplo de santidade. Nos abençoa, Pai. Nos abençoe e nos guarde no santo nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe, meus irmãos. Eu estou vendo aqui os emojis. Fico muito feliz aí com todos participando, com todos aqui junto comigo. É isso aí. Que Deus abençoe ricamente a vida de todos os irmãos. Uma boa noite. Boa noite, boa noite. Eu vou me despedindo e eu vejo vocês aí no próximo domingo, viu? Espero aí vê-las e vê-los aí todos presentes, pois estamos aqui com uma igreja vibrante. Cada domingo tem sido uma bênção, cada domingo tem sido transformador e o próximo não vai ser diferente aí, viu? Sempre há uma nova surpresa, há um novo agir, há Deus presente, há Deus nos capacitando, nos abençoando. Que Deus abençoe ricamente, ó. Um beijo no coração, uma ótima semana. Tchau, tchau, gente.